No ar, com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. E hoje um episódio muito, mas muito especial. Já faz muito tempo que eu tenho essa listinha minha aqui das pessoas que eu gostaria de convidar. E ela era uma das pessoas que estava lá em cima, né? E aí toda vez eu falava, será que eu convido, não convido? Será que ela vai falar não? Será que ela vai aceitar? Será que ela vai topar? Meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? E hoje, com a graça de Deus, nós temos aqui a presença dela, Dani Valente. Seja bem-vindo aqui ao No Ar. Obrigada, Hamilton, é um prazer estar aqui com você, sempre aceito, com certeza. Ai, que legal. Ô Dani, tô muito feliz, obrigado mesmo. Já quero pedir para todo mundo que está nos assistindo agora, não esqueça, tá, de dar aquele like bem bacana, se inscrever no canal, ativar as notificações aí, compartilhar para todo mundo, porque eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. E a Dani é uma pessoa muito querida, porque toda vez que a gente coloca que um convidado vem até aqui, a gente tem aquele feedback, né? Aí, por exemplo, quando é um médico, as pessoas que estão junto com o médico, que já foram ou pacientes, ou já fizeram algum tipo de tratamento, mas você foi assim, ó, bum, todo mundo, meu Deus do céu, ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é isso aqui, não sei o que, tal, amor. Que bom. Fiquei desesperado, falei, meu Deus, que responsabilidade que eu tenho dessa mulher. E hoje o dia inteiro ela postando as coisas. E com medo, gente do céu, tô dizendo a Milton que eu sou virgem de podcast. Oh, meu Deus. Eu achei que ela já tinha feito podcast. Não fiz, a primeira vez. Gente, então é o seguinte, hoje estamos aqui diretamente, mais uma vez, dos estúdios da Filmix, para poder trazer esse podcast bem bacana, agradecendo uma vez mais ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, tá? O Fernandão tem um aplicativo, você pode comprar a sua bebida ou vai direto no Instagram, @Fernandão Bebidas, para você saber todas as novidades. Não esqueça, hein? Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Temos aqui também o Rei do Pão de Queijo, agora está com uma nova unidade, 33 anos em Rio Preto, o melhor pão de queijo da cidade, e agora com uma unidade nova lá no Plaza Capital, fica ali na Avenida Emílio Trevisan. Você vai encontrar tudo aquilo que você gosta no Rei do Pão de Queijo, agora numa unidade novinha para você, cheio de coisas gostosas, para você bater aquele papo, tomar café da manhã, fazer também a sua refeição, o Rei do Pão de Queijo junto com a gente, tá? Tem também aqui a Farofa da Nega, se você ainda não tem a Farofa da Nega no seu estabelecimento, tá marcando bobeira, então por favor, @Farofa da Nega, ou você vai direto no site farofadanega.com.br, inclusive a Márcia mandou um beijo para você. Márcia, uma querida. Ela é sensacional e você depois vai ganhar um kit da Farofa da Nega também. Adoro, como tudo. A Farofa da Nega é sensacional. São 5 sabores, tá? A tradicional, tem a de banana, tem a de limão, tem a caipira e tem a picante, que é aquela preferida. farofadanega.com.br, o @Farofa da Nega também para você saber das novidades. E a nossa querida Dani tá também ganhando de presente uma caneca personalizada da Encantare Mimos, tá? Gente, tá chegando o Dia dos Namorados, tá? O mês de junho, e a Encantare vai estar com cestas especiais para você presentear a pessoa que você ama. Tá a fim de fazer uma caneca personalizada, um presente personalizado, aquela cesta especial cheia de coisas gostosas? Encantare Mimos, você vai encontrar tudo aquilo que você gosta, tá bom? Então, não esqueça, @Encantare Mimos, para você saber das novidades, dando esse presente especial também aqui para nossa convidada. Dani, bora lá, porque eu soube que você, inclusive já foi embora, já foi para fora do Brasil, mas você nasceu em Araçatuba, é isso? Nasci em Araçatuba, nasci e cresci lá, Milton. A terra do boi. Terra do boi, era do boi. Era do boi. Terra do boi. E como que foi um pouquinho da sua infância? Conta pra gente quantos irmãos, como que foi um pouquinho? Minha infância foi bem legal, Milton. Eu tenho 2 irmãos maravilhosos, que é Edinho e Viviane. A gente brigava pouco, não brigava muito, não. Eu sempre briguei por causa de comida. Sempre, toda a vida. Minha irmã escondia as bolachas dela, eu achava. Mas foi muito bom a minha infância, meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Sim. E aí a coisa foi degringolando um pouco, a gente foi morar um pouco com o pai, um pouco com mãe. E a gente aprendeu a ser muito independente desde cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Trabalhava com uma tia em salão de cabeleireiro. E eu sempre gostei disso. O dia ela me chamou, eu estava assistindo televisão, ela falou, eu assovio um pouco, tá? Não, eu tenho eu tenho um pouquinho disso. Pode falar. E eu estava assistindo televisão, ela ia fazer uma formatura, e ela falou, Dani, vem cá que você vai enrolar um cabelo para mim. Eu nunca tinha enrolado cabelo nenhum. Ela falou, é assim, vai, se vira. Eu falei, ai, meu Deus do céu,
Meu Falei, Deus. aí eu enrolei tudo aquela mulherada, enrolei o cabelo dela, fiquei, aí ela falou, então você vai ajudar a tia aqui nesse salão. E eu fiquei com ela dos 12 até uns 18 anos. Isso era lá ou aqui em Rio Preto? Em Araçatuba. Araçatuba. Isso. Aí quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar na área da saúde, nada a ver, né, com salão, mas eu fui Sim. trabalhar na área da saúde. Sabe o que eu fazia? Milton, Zé Gotinha. Eu trabalhei de Zé Gotinha. Sabe, dentro daquele Sim, negoção sim. lá? Passava mal, desmaiei. Uma vez fui até para... De Zé Gotinha, fui dentro do SAMU. Mas tá bom. Aí depois fui embora, né? Surgiu uma oportunidade, a minha mãe já estava morando fora, na Suíça, e aí eu fui embora. Depois acabaram meus irmãos indo embora também, só que eu voltei. Sim. Me casei, separei, e eu casei com o Pernilongo. Ó, inclusive hoje o Pernilongo tá aqui, né? A sua filha também tá aqui. Marcelinha, Pernilongo. Para poder acompanhar a gente. Todo Obrigado, mundo porque aí. é o único Pernilongo que ninguém tem raiva, né? É Você o já único, é um percebeu? Pernilongo muito amado. É, isso aí ninguém quer matar, porque Muito todo mundo amado. gosta Não, dele. não, todo mundo gosta. A mulherada gosta do Pernilongo, acha ele bonito. Fala pra mim, Dani. Galã. É, galã de cinema. E o mais bacana de tudo isso é que ele entra nesse seu Ele clima da entra. brincadeira, né? Ele entra porque ele também é. Ele também é. Ele também falta um pino. Então a gente dá muito certo. E a gente é muito amigo, muito parceiro, Milton. Dá muito certo Sim. por causa disso. Ô Dani, só pra gente entender aqui, como que foi essa sua passagem pela Suíça, um país novo, né? Assim, tudo bem que a sua mãe já estava lá, mas você chegar num lugar, você era jovem, né? E aí chega lá com 19 anos, num país novo, tudo novo e tal. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei uns 2 anos direto. Sim. Mas entre isso, eu ia muito pra lá e voltava, porque eu tinha preguiça de aprender a falar o francês. E Sim. lá é muito frio, amigo. Sim. E eu falava pra minha mãe, eu não vou ficar aqui não, tô com vontade de pôr meus braços pra fora. Né? Lá é muito frio, não dá pra pôr uma regata, não dá pra usar uma sandália. Eu falo, quero voltar pro Brasil, não quero ficar aqui não. Eu tinha 24 anos na época. E a minha mãe falou, não, fique aqui, que já tá toda a família aqui, tal. Eu muito teimosa, gosto de contrariar os outros. Eu voltei pra cá, né? Eu fiquei lá um tempo e durante esse tempo eu aprendi a falar um pouco da língua, Sim. porque eu cuidava de 2 crianças bem pequenas e elas me ensinaram muito, né? Sim. Porque o vocabulário infantil é um vocabulário mais pobre, então assim, eu conversava com elas, assistia muito desenho animado e tal, para eu poder... Sim. Então foi na prática mesmo que eu aprendi a falar a língua, tal, tudo. Mas aí eu voltei para cá, não fiquei muito lá por causa disso, é muito frio e tal. Eu falava, ai mãe, tenho saudade do Brasil, porque o Brasil é bom. Sim. O Brasil é uma delícia, é uma terra maravilhosa. E aí eu vim embora para cá, porque eu tinha deixado um namorado aqui. Oh. Não era Pernilongo, eu tinha deixado um namorado aqui. Sim. Mas aí ele era de Araçatuba ou Rio Ele Preto? era de Rio Preto. De Rio Preto. É, e aí eu vim da Suíça direto para Rio Preto. Entendi. Me casei com ele, fiquei um tempo casada, 4 anos, aí depois me separei, voltei para Araçatuba, fiquei um tempinho só, depois vim para cá de novo, porque eu amo São José do Rio Preto, é do meu coração. Sim. Aí aqui, ó, ali, ó. Ó o galã. Aí ele fez assim, tum, picou a menina. Aí eu me casei com o Pernilongo, isso já tem 13, 14 anos já. Ô Dani, e quando você voltou, aí você já tinha algum emprego em vista, alguma coisa ou não? Você Não já tinha, Milton, nada, não tinha nada. E até quando eu estava com o meu ex-marido, eu não tinha um trabalho, não, Sim. né? E depois que eu me separei, eu comecei a trabalhar numa empresa de perfumaria e cosméticos. Sim. Fiquei durante uns 3 anos, que também era um universo bem feminino, de maquiagem e tal, e eu sempre gostei muito disso. E quando eu me casei com o Pernilongo, logo que Marcela nasceu, ela tinha 5 meses, eu pedi a minha demissão, que eu tinha que cuidar dela, Claro, enfim, eu não claro. tinha ninguém para me ajudar aqui, minha família toda longe. E aí eu comecei a pensar, Milton, falei, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Falei, eu não sei fazer muita coisa, eu sei fazer isso aqui, né? Eu acho que eu sei fazer, eu nunca fiz curso de nada, mas eu sempre tive muito amor por isso, por esse universo de maquiagem, de cabelo e tal. E eu distribuí uns currículos, falei, se eu não for chamada para nenhum lugar, né? Eu vou ver o que eu vou fazer, tá bom. Aí eu mandei currículo em supermercado, falei assim, ai meu Deus, vou mandar para rotisseria, porque eu queria trabalhar na rotisseria, comer um presunto, um negócio ali, sabe ali, ó, comer um presunto. Mas a pessoa do supermercado já via que eu ia, né? Ia dar prejuízo. Ia dar um prejuízo no presunto, falou, eu não vou contratar essa moça, não. Aí fiquei sem emprego, Hamilton. Aí o Pernilongo falou assim, por que você não faz aqui em casa mesmo, nessa sala? Eu compro uma cadeira de cabeleireiro, eu tenho um dinheirinho guardado, a gente compra os produtos e tal, e você começa a atender. Pô, que eu falei legal. para ele, então, vamos meter o louco. Aí
E eu com Marcela, né, pequena, Sim. neném. Eu falei para ele, então vamos embora. E eu comecei a olhar no YouTube muitos tutoriais, muito. Sim. Porque eu não tinha grana para fazer curso nenhum, Hamilton, nem online, nem online, nada. E aí eu comecei a olhar, eu falei, acho que eu sei fazer essas coisas aí. Eu gostava muito, né? Demais. Comecei a ver quais eram os produtos que estavam no mercado, de qualidade e tal. Aí o Pernilongo fez uns cartãozinhos de visita, porque eu não tinha rede social, não tinha nada, Milton. Não tinha nem celular. Sim. Só tinha lá o notebook e eu ficava olhando o YouTube, né, os tutoriais e tal. E aí ele fez os cartãozinhos. Fui lá no semáforo, nos carros, Começou a entregar. na creche da Marcela, para as professoras, faço cabelo e maquiagem, tudo mentira, não sabia fazer nada. Toma, que tal, vai lá fazer o cabelo. E aí, quando foi a primeira cliente, falei, meu Deus, a mulher veio, e agora o que é que eu vou fazer com essa mulher? E a mulher ia num casamento e tal, tudo. Falei, meu Deus, Senhor. Aí baixou aquele espírito aqui, Sim. né? E aí eu peguei essa mulher, fiz o cabelo, fiz a maquiagem, ela gostou, e ela gostando, ela falou para as outras Propaganda professoras, boca a boca. exatamente. Aí foi tudo muito boca a boca, Milton, muito. Sim. Aí foi indo rápido, e eu fazia muito... Depois que comprei um celular, comecei a fazer postagem no Facebook de antes e depois Sim. da mulherada, porque muda. Sim. Não é um milagre, mas muda bem. A maquiagem traz, realça a autoestima, a beleza da mulher, tal. Eu falo que todo mundo tem a sua beleza, menos o Pernilongo. O Pernilongo é uma coisa que... É uma beleza única. Uma beleza única, beleza rara. Exclusiva. É rara. E, bom, aí foi. E foi essa boca a boca que me ajudou demais. Aí eu fui tendo clientes e tal. E o meu sonho era produzir as noivas. Nunca tinha produzido nenhuma, meu filho. Mas eu mentia, falava que tinha produzido, sim. Elas, né, chegarem até mim e falavam, eu produzi sim. Aí eu catava uma menina no calçadão, falava, vamos lá que eu vou pintar você de noivo. Aí não tinha dinheiro para comprar uma coroa, um negócio, catava uma pulseira, enfiava na cabeça dela, fazia um negócio e postava. Eu sou boa para foto, eu ponho a foto, posto, parece que a pessoa tem a coroa, o negócio. Tá dentro da igreja. Tá dentro da igreja, só falta o noivo. E aí foi indo, até eu chegar em Instagram, que eu não tinha Instagram. Sim. Eu não tinha, só tinha Facebook. Ai, Hamilton, e eu tinha muita vergonha, né? Eu sou tímida, pode não parecer, mas eu sou. Tenho um pouco de, né, de bloqueio. Aí, no Instagram, eu fiz um primeiro tutorial. Não era live, eu sei lá o que era. E a mulherada gostou, porque eu falo de igual para igual com todo mundo. Não, fala fácil, todo mundo entende. Uma linguagem exatamente. É o que o pessoal quer ouvir, exatamente. Né? Eu não tenho uma coisa decorada. Porque tem coisa técnica, assim, ninguém entende. Eu não tenho. Eu não sei falar para você, olha, Hamilton, passe a sombra esfumando. Não, é assim, minha filha, você vai pegar o pincel e vai fazer assim, E aí elas começaram a aprender, gostar e marcar curso de automaquiagem e tal. E umas marcavam até para me conhecer, não era nem para fazer o curso. Que legal. Porque conversa e tal e tal. E a gente foi criando uma amizade, essas seguidoras todas. Boa, estamos de volta. Beleza, pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui, mas já estamos de volta aqui agora, tá bom? Pra galera que tá acompanhando a gente aqui, hoje recebendo então aqui no ar, Dani Valente. Muito obrigado a todo mundo que já tá aqui ao vivo, todo mundo que já tá participando, tá mandando a sua perguntinha aqui pra gente também. Obrigado de coração a todo mundo que tá nos assistindo nesse episódio de hoje tão especial. A Dani tava falando aqui, antes da gente dar uma travada, a relação dela com as suas clientes, né? Que também com as seguidoras, gente que já tava procurando ela mesmo para poder conhecer e que hoje se tornou uma família muito grande, né? E que a gente percebe isso, porque as suas postagens é o seu dia a dia, é uma coisa muito real, né? Muito real. E se a pessoa não for real, ela não tem o tanto de gente que te segue, não tem o tanto de amigo que você tem e a quantidade de pessoas que gostam de você, como eu tô recebendo um monte de mensagem. E, pô, eu fiquei muito feliz em ver todo esse feedback que a gente estava recebendo, porque não tem uma pessoa que não fala bem de você, que não comenta alguma coisa. Isso é muito bacana. Até a ex do meu marido vai falar. Ela vai falar bem de mim, gente. Vai falar bem, vai falar. Ô, Dani, uma outra coisa também, a gente tava conversando aqui, você falou assim, ó, o jeito que eu falo, né? Você tava explicando. Sim. Eu chego e falo, passa assim, tem que passar desse jeito, isso. tal. Eu acho que muita gente precisa ter
esse atendimento humanizado, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Bem simples, onde todo mundo consegue entender. Porque às vezes você chega e fala o nome de um pincel, chama pincel. Exato. Mas esse pincel é o o pessoa chega e nem sabe o que vai comprar. Não, Hamilton, exatamente. Eu falo para ela, esse pincel gordinho aqui, ó, cabeludinho, gordinho, põe aqui na palma da mão, mostro, fala esse aqui, ó. Porque se eu falar é o T0 tal, é o não sei o quê, a marca tal. E como eu tenho diversas pessoas que me assistem, eu sempre procuro oferecer para elas uma maquiagem acessível, né? Porque tem muita gente que quer fazer a maquiagem em casa, para dar aquela quebrada de galho. Então, estou sempre ensinando, né, do meu jeitinho ali, pá. Elas aprendem, Boa. elas aprendem. Ó, aproveitar e mandar um beijo pro pessoal aqui, a Regina Pagan, a poderosa 50, Fala, tá mandando um beijo aqui. A Mariana Martins, te esperando, Dani. Mari. Adriana Souza, nossa Veveta de Rio Preto, eu amo ela, né? Beijo, a Adri. Patrícia Lopes também tá aqui, bora. Cantora. Ela é cantora? Cantora Patrícia, maravilhosa. É. Bonita, meu Deus. Ó. Bonita. A Gisele, papo com a Dani, arrasou. Gente, deixem gravado, com certeza será ótimo. Vai estar gravado aqui para todo mundo depois poder Depois eu acompanhar. quero ver, para ver se não dei nenhum gafe. Quero ver. Dani, vai ser sucesso, amiga. Amo você aqui, a Mariana tá mandando. A Tati Lopes tá dando um uhul. O Gleison Alves, parabéns pelo programa, meu irmão. Sucesso sempre. Abraço do Gleison aqui do QAP. Ô, Gleison, um abraço. Essa semana eu vou ir pra gente trocar uma ideia, viu? Quem mais aqui que tá mandando aquele alôzinho? A Giovana Viveiro. A Giovana, inclusive, ela veio conversar comigo. Ela trabalhava com a minha esposa. E ela falou assim, é certeza que a Camila que indicou pra você ir. Eu falei assim, olha, a hora que eu falei pra Camila que a Dani ia, a Camila ficou realmente muito feliz, né? A Flavinha mandou um beijo pra você. Ai, Flavinha, eu amo. Ela falou que esses dias ela foi almoçar e encontrou você. Sim, me apresentou aquele príncipe que é o Gustavinho. filho dela, coisa mais linda, faz carinho na gente. E ela falou que ele ficou no seu colo. Coisa mais linda. E ela falava assim, Hamilton, ela me reconheceu. Ela chegou em mim e falou, e aí, Flavinha? Eu falei, o quê? Coisa linda. Ela me reconheceu e tal. Coisa linda. A Alexandra, ela gosta que fala assim, Alexandra e não Alessandra. A Alexandra, gostosa essa menina. Ela tá aqui, ó. Eu amo essa mulher. Beijo, Lê. Um beijo pra você, viu? A nossa parceira demais. aqui também. E aí a Mari tá aqui, ó. Como não amar a Dani Valente, né? Ai, gente. O Dorival e também a Paty Lima. Boa noite, Hamilton, meu amigo. Ô, grande Dorival, um abraço. A Paty também, o pessoal lá da Esquina do Salgado. Quem mais aqui? A Thelma, amiga linda, Thelma Lemos. Maravilhosa, Thelminha, beijo. Cibele também tá mandando aqui. É nóis, Dani. Cibele tá curando meus melasma. A Cláudia Zani também tá aqui. Ó, até a minha terapeuta tá aqui pra mim. Meu Deus, você sabe que eu sou radialista, eu preciso ser terapeuta, né? A Ana Beatriz tá mandando um beijo, a Bárbara Cavalcante também. Beijo, Bá. Gente, tem um monte de gente aqui, daqui a pouquinho a gente continua mandando um salve pro pessoal. Queridas. E, por favor, todo mundo que tá junto com a gente aí, não esqueça de se inscrever no canal, ativar aí as notificações, dar aquele like pra gente poder estar sempre aí com convidados, tipo a Dani, assim, ó, pra dar aquele boom, pra gente ter sempre convidados com garbo e elegância. Isso, olha a elegância desta mulher por aqui. Ô Dani, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o seu dia a dia. Como que é o dia a dia da Dani Valente? Tipo Meu assim, dia a dia você faz uma academia, você faz alguma coisa, você não treina, faço, você vai buscar pão na padaria, igual você foi buscar à tarde, a rosca. Busco pão, a rosca do Zé, comi a rosca do Zé, hoje é maravilhosa. Comi a rosca do Zé hoje, Zé é meu vizinho do Hortifruti, é muito querido. E eu sempre vou buscar pão, mas não vou na academia. Sim. Tem a pista de caminhada lá do aeroporto. Sim. Eu vou lá para tomar um caldo de cana, um negócio, mas eu não vou para caminhar, Milton. Eu não gosto. Eu não gosto. Ô Dani, ó, tem muita gente também que fala, hoje em dia, acho que a gente pode falar que em relação aos tratamentos, né? Muita gente faz um tratamento de beleza, muita gente dá uma puxadinha aqui, faz um negocinho aqui e tal. E esse é um segmento que cresceu muito nos últimos anos, né? Sim, sim. E em relação, assim, a gente percebe que é muito... Como que eu posso te dizer? Você vê uma mulher maquiada, é uma mulher que se cuida. Sim. É uma mulher que ela se valoriza, uma mulher que está sempre, assim, presente. Mesmo que ela não vá no emprego, ou vá fazer alguma coisa e tal, ela tá todo dia, passa um negocinho e tal. Sim. E como que foi você estar no meio disso aí tudo? Porque você tem que estar sempre atualizada. É um produto novo que saiu aqui, um negocinho que apareceu aqui, um negócio que talvez você usava, mas hoje apareceu um outro bem melhor, que é um pouco mais em conta.
Inovou bastante, Hamilton. Tem muito produto, muito produto novo. As bases que eram da minha época de quando eu comecei para hoje, nossa, hoje as bases elas possuem ácido hialurônico, então são bem melhores, né? Essa tecnologia veio aí para melhorar muito, muito, muito tudo. Eu gosto de usar os produtos, mas eu falo sempre para as pessoas, a maquiagem, ela não é um milagre. Porque, Hamilton, a cliente chega lá pra gente, ela já leva uma foto de referência, meu filho. Ela já leva. Eu já olho lá do cantinho, ela com a foto e tal, e ela quer que eu tire, desrosqueie aqui, jogo aquela cara fora e ponho uma nova. E eu falo pra ela, minha filha, não vai ser possível. Não vai ter jeito. Não vai ser possível, porque olha na minha bancada, eu só tenho pincel. Pincel e cor. Então nós vamos dar um jeito disso aqui, pincel e cor. Eu não tenho bisturi, eu não tenho preenchimentos, eu não tenho nada aqui. Então eu vou fazer por você sempre o melhor que eu puder, com os meus produtos, que são bons, tal. Mas eu sou super a favor de procedimentos estéticos, né? Porque eles favorecem, muitos favorecem. É só você procurar um bom profissional, né? Gabaritado, e fazer. Porque o olho da gente tem diversos e milhares de formatos. E a mulher, ela cai a pálpebra aqui. Ela chega lá, ela quer um delineador, já não dá para fazer uma coisa assim. Então eu falo para ela, olha, minha filha, se você puder, você faça uma blefaroplastia. Pega a dica. Camila? Não, a Camila não precisa ainda, mas se você puder, você faça uma blefaro, porque às vezes atrapalha até a visão. Sim. E elas querem ficar com aquele olho maravilhoso, porque elas levam de referência para nós, maquiadores, visagistas, aquelas modelos maravilhosas, e ela tem na cabeça dela que ela vai ficar daquele jeito. Sim. Mas eu sempre converso de igual para igual, Hamilton, no Instagram, e assim, sempre com muito humor sobre essas coisas. Porque a internet, ela traz uma imagem de mulheres maravilhosas, mas é puro filtro. Sim. Puro filtro. Vocês estão me vendo aqui ao vivo agora, é isso daqui, porque eu também uso filtro, né? Então, traz essa imagem, essa coisa de mulher maravilhosa, e elas ficam receosas até de chegar num ateliê, né? E se você não entrega para ela aquele rosto, elas saem de lá frustradas. E eu estou sempre batendo nessa tecla lá no meu Instagram. Então, elas já estão super acostumadas. Eu faço muita sátira, muita coisa. Falo, gente, vamos aceitar que dói menos, né? Bora. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque esse lado da comparação, né? Muita comparação, muita. E a gente vê que isso é um mundo que não é real. Não é, Hamilton, não é. É muito retoque, né? Para depois colocar o produto final. Né? Então, a gente sabe que tem muita edição. Então, a pessoa se compara, fala, mas a minha pele é feia, mas a minha pele é isso, é aquilo e tal. E a maquiagem, ela vai fazer o melhor por você sempre, sempre. Um bom maquiador, ele vai trazer a sua autoestima, com certeza vai trazer de volta. Eu falo para elas, que você chegou aqui desse jeito, vai embora daquele jeito, minha filha. A hora que você mostra o antes e depois, realmente é um negócio impressionante. É, né? Impactante. Tem gente que muda demais, né? Tem gente que muda demais, que realça realmente. Sim. Gente, ó, todo mundo tá gostando do papo, eu tô vendo que a galera tá mandando perguntinhas aqui, já eu vou mandar um salve pra todo mundo, tá? Quero falar aqui da Vida Leve, que é uma franquia de cafeteria saudável que vem conquistando todo mundo, tá? E pra você que quer viver aí uma vida mais tranquila, com alimentação de qualidade, procura a Vida Leve. Tem um espaço aqui na Antônio de Godoy, 3796 na Redentora. O pessoal também atende pelo WhatsApp, é o 992708255, 992708255, também atende pelo o iFood, e você pode também ser um franqueador, @Vida Leve Franquia, para você saber mais, tá? Além de tudo aquilo que você gosta, saladas, tapiocas, crepiocas e tudo mais, lá tem mais de 30 combinações de marmitas fits e que com certeza vai conquistar você também. Bom, quero falar da Tiflow, que é a marca dos artistas, né? Eu não sou artista, mas ela me veste também. Hoje coube esse negócio do mete o louco aqui em mim. Eu não sei como é que vai sair depois, mas nós estamos aqui firme e forte. São mais de 150 franquias da Tiflow e a loja tá linda, recebeu aí a coleção outono e inverno, tem muita coisa bacana. O André fica aqui falando pra mim que eu nunca repeti uma roupa aqui. A camiseta que eu tô por baixo foi quando eu gravei o vídeo de abertura do Noir, tá? Tô te falando, depois eu vou te mostrar pra você ver, tá bom? E além disso, tem também a coleção do Arthur Aguiar, que foi o campeão aí do BBB, tá? Além disso, você vai encontrar também tudo aquilo que você gosta lá na Tiflow. Use Tiflow e o Tiflow Iguatemi Rio Preto pra você saber das novidades, e tem também aí
os bonés da Respeita a Minha História, que é com o Felipe Araújo, beleza? Quero falar do Bar de Brigadeiro, que é o nosso grande parceiro também por aqui. Brigadeiros para festas, sobremesas, chocolates e muito mais. Siga o @Bar de Brigadeiro Gourmet. Vá conhecer lá na Lafayette Espínola de Castro. Vem aí mais uma promoção. Nós tivemos o sorteio semana passada, a promoção do mês das mães, né? Do Dia das Mães. Agora vai ter do Dia dos Namorados também e vai ser bem bacana. E também com a gente nesse bloco o Mercadão Agropet, a maior rede pet 100% Rio Pretense. São 7 lojas para você. Aqui são 5 em Rio Preto, tá? Tem na Fernando Costa, Nossa Senhora da Paz, Shopping Cidade Norte, Rio Preto Shopping na Constituição com a Delegado e tem também na cidade de Ibirá e em Badiba City, tá bom? Entre em contato com o @Mercadão Agropet para você saber das novidades, sempre com a gente aqui no ar. Ô Dani, a gente estava falando aqui sobre esse fato aí dos procedimentos, né? Mas tem também a relação da qualidade do produto, porque tem muita gente que vê, eu fui em tal lugar e passou uma maquiagem bonita, mas na internet eu encontrei o preço mais em conta e não tem aquela garantia. E isso pode, além de dar uma alergia, não vai dar o resultado que um produto realmente bom poderia dar, né? Exatamente. Nós que somos maquiadoras, a gente sempre procura usar os produtos que são hipoalergênicos. Não são anti-alérgicos, mas já ajuda bastante, né, Milton? Eu falo sempre, usem maquiagem de boa qualidade, nacional ou importada, mas que seja de boa procedência, né? Uma boa marca. E o mais importante também, gente, é tomar cuidado com esses negócios que você compra na internet, porque às vezes não é nem Milton, agora, esse é um negócio aqui. O quê? A sua voz está só nesse lado aqui. Só de um lado? E aumentou o volume. Meu Deus, o que será que aconteceu? Vai, daqui a pouquinho. A voz do Hamilton. Deve ser alguma coisa que... um mau contato. Esse lado aqui não tem. Não. Não voltou ainda? Calma aqui. Ó. Não, o volume tá bom. Beleza. Mas agora tá com EQ. Tá com EQ? Tá com EQ. Meu Deus do céu. Ô, Dani... pode ser. É o seguinte, nós colocamos umas caixinhas de perguntas para o pessoal poder responder, né? Poder mandar, pessoal poder mandar perguntinha para você poder responder aqui para gente. Tem até medo dessas perguntas. A primeira pergunta, na verdade, é o seguinte, não é nem uma pergunta, que é da queijadinha da Tati, que ela falou assim, vai levar queijadinha pro Hamilton, né? É a pergunta que ela fez aqui, porque hoje a Dani colocou, de todos os stories dela, colocou, eu queria levar alguma coisa pro Hamilton comer, né? E o que eu vou levar? E não sei o que, será que ele gosta de paçoca, alguma coisa nesse sentido? E aí a Tati veio conversar comigo. Aí a Tati veio conversar comigo hoje e inclusive eu convidei ela para poder tá participando aqui, mas ela fugiu, viu? Não, mas ela vem, Hamilton. Ela falou que tem vergonha. Ela tem, mas ela falou que se eu vier com ela, ela vem, eu fico ali, ó. Então dando vem. Por um favor. apoio. Então, por favor, para poder ver se a Tati vem aqui com a gente também, que é uma querida, um beijão aí pra Tati. A queijadinha da Tati, que é uma das mais conhecidas também, todo mundo gosta, né? Maravilhosa. O Henrique, ele tá mandando aqui. Dani, você já maquiou homens, né? Já teve alguma maquiagem homem específico para algum evento, alguma coisa nesse sentido? Já maquiei o pernilongo. Hamilton, eu treinava no pernilongo, entendeu? Sim, era só cobaia. Tá com eco ainda. Eu vou tirar. Tá. Peraí, eu vou tirar. Tá. Maquiava o pernilongo. Você ia colocar aqui em cima? Tá, vou colocar. Maquiava ele para eu treinar e usar os produtos que eu falava. Eu preciso usar esse glitter aqui hoje. O pernilongo vem na hora do almoço, eu vou passar nele. Aí ele ia embora com um pouco de glitter. O gerente dele falava, onde é que você estava? Mas eu adorava fazer isso. Mas eu já maquiei homens, sim. Já fiz repórteres, para fotos, noivos também, que precisa passar um pozinho, tirar a oleosidade. Já fiz, sim. A Maiara tá mandando aqui, boa noite pessoal, tudo bem? Queria saber da Dani se algum dia ela fez uma maquiagem que ficou sensacional e pouco tempo depois a cliente dela deixou que tudo estragasse antes da festa ou de um evento e ligou desesperada. Dani, fez alguma coisa? Não que eu me recorde, não aconteceu. Quem mais aqui que tá mandando pra gente? A Kemily tá mandando um beijo pra você. Beijo, Kemily. E ela tá falando o seguinte, quando foi que você viu que você já estava top nas maquiagens? Teve alguma maquiagem? Eu vou falar pra você que eu nem me acho a top das maquiagens, mas o pessoal acha que... Não acho que eu seja. Tem muita gente boa no mercado. Sim. Né? Mas eu procuro me cobrar muito, assim, né? Eu me cobro muito. Então eu trabalho bem o esfumado, porque eu não gosto de makes marcadas. E a minha pegada é make clássica, make
Não é make artística. Muita gente chega lá com fotos de makes artísticas, mas não é a minha pegada. Falo sempre para usar o clássico nunca erra. E a minha pegada é essa daí, uma make mais social, mais bonita. Boa. Que nunca erra. A Cibele tá falando aqui, ó. Dani, fala aí, qual essência que uma maquiadora tem que ter, né? E onde ela não pode se perder após a fama? Humildade, fama, sempre. talvez. Humildade para qualquer pessoa. Humildade. A Tati está perguntando se eu já comia. Ainda não, Tati. Tati, ele vai comer daqui a pouco todas. As que já... Vai dar nenhuma ali para Camila. O Felipe tá aqui, ó. Catita, sua linda. Felipe Calisto. Olha só. Tá mandando aqui um beijo. Quem mais aqui? A MB, não sei qual que é. Tá aqui. Demorei, mas eu cheguei. A mãe do Isaac tá mandando um beijo pra você também. Beijo, gente. O André Calisto, arrasou, amiga, sou eu, a Catita, viu? Catita. Não é o André, agora sim, te amo. Catita, beijo, Catita. Quem mais? A Patrícia Lopes, minha referência é a Dani. Você faz o que você quiser. Olha, é maravilhosa essa menina. A Vera também, Dani, é maravilhosa, divertida, eu adoro ela, né? A Ana Paula também tá falando que você é maravilhosa e muito divertida. A Flaviana, Flavi, um beijo pra você. A Flaviana Guariente. Duas criaturas que eu amo, o Hamilton e a Dani doida. Eu adoro os dois. Nós. Vou fazer uma maquiagem no Hamilton, gente. Não, pra quê? Vamos fazer, Hamilton, um delineado. Ó, seu olho tá podendo ainda, aproveita que daqui a pouco cai. Mas aí você vai acabar o estoque seu de maquiagem só no lado direito. Não acaba, com essa bochecha minha aqui. Do lado direito aqui. Não dá nada. A Jaque tá mandando um beijo pra você. A Beijo. Valéria Braga também, beijo pra Dani. A Daniela Branco, Dani, você merece, é a Veveta Rio Pretense. Beijo, né? Dani. Dani a faz Camila doce. Ayala também tá aqui. Dani, maravilhosa. Ai, que linda. Esses dias eu trombei com a Camila no trânsito. Tava eu, a minha esposa e a minha mãe. E tava a Camila, o esposo dela e a filha dela. Paramos no trânsito, ela me viu, o Treves ali. Eu falei, oi, tudo bem? Então, fazia tempo que eu não via ela. Uma coisa também muito legal, Dani, que é o seguinte, em relação aos... Às vezes a mulher, ela se sente feia. Ela não é, mas às vezes ela se sente feia. Tem dia que a gente se acha um lixo Nunca mesmo. fez não teve um tempo de fazer uma... Às vezes foi convidado para uma festa. É verdade. Não quero ir. Uma roupa não sei o quê, meu cabelo não tá legal. E mulher coisa. É complicada, Milton. Mas muita gente fala que é isso, né? Um dia no salão é tipo 1 ano de vida a mais da mulher, né? Meu filho, eu tenho lá insalubridade. Aí... Eu sei que você não precisa contar os segredos, porque não há necessidade, mas você tem um lado meio psicólogo também. Porque ali a pessoa, quando senta na cadeira, ela às vezes conta as coisas que estão acontecendo com a vida dela e tal. Com certeza. E como que é você ter essa confiança? Porque se a pessoa faz isso, não é uma fofoquinha, é uma confiança que ela tem em você. Exatamente. Eu sempre falo, que a pessoa me conta, fica aqui. Sim. Fica aqui. Não vou sair distribuindo, dissipando, nem nada. Fica aqui. Porque a pessoa às vezes está com um problemão tão grandão, né? E eu não gosto desse negócio da pessoa pegar uma fala tua e colocar um veneninho ali, um negocinho ali e soltar. Não gosto disso, Hamilton. Eu sou inimiga disso demais da conta. Então a pessoa vem, me procura. Tá aqui, ó. A caixinha tá aqui, pá, vai ficar guardada, tal. E eu procuro sempre ajudar essa pessoa. Qualquer um que chegar para mim, eu procuro sempre ajudar de alguma forma. Com um conselho, com palavra, com humor, porque o humor, ele é bom, né? Nessa pandemia, eu tenho muitas seguidoras que perderam maridos, primos, parentes, e elas chegam até mim e falam, Dani, se não fosse você aí fazer a gente dar uma risada, esquecer, porque eu falo muita fuleiragem lá no meu Instagram, mas eu falo coisa séria também, meu campo. Eu até cantei, eu e o Pernilão cantamos na pandemia, cantamos louvor, aí a gente... Tá vendo só? É Deus abençoando e mudando a vida. Deus sabe como é que é o negócio aqui. E aí a gente foi tentando levantar um pouquinho as pessoas, porque esse momento de pandemia foi muito triste para todos nós, né? Muito triste. Eu fiquei sem trabalho nenhum e as pessoas perderam seus entes, eu perdi 2 amigos muito queridos, mas eu queria sempre tentar trazer para todo mundo à minha volta um pouquinho de alegria. Você sabe que a gente... Conversando, foi isso. Você sabe que eu e a nossa querida Flavinha, a gente passou por um momento muito delicado na pandemia, porque foi quando o Juninho, né, que fazia o nosso parceiro, que seria a família Durval, né, que você já chegou elogiando o filho do aqui. Durval e da Geni. Ele saiu da rádio, né, e era o dia inteiro assim, era morte, não tinha chegado ainda as vacinas e não sei o quê, a gente esperando essa coisa do Mandetta descer e nada que acontece e tal.
e 6 horas da tarde. A gente é conhecido como o programa mais ouvido do trânsito de Rio Preto. E é. E aí, e a gente percebeu que é mesmo. Só que não tinha trânsito. Uhum. Então a gente mandava a lista de transmissão. E aí, Olha. em tudo quanto é lugar, era morte. E a gente tentava fazer o pessoal rir às 6 horas da tarde. De alguma forma, né? E você fazer humor no momento daquele foi um dos maiores desafios que a gente já teve na vida. Nem me fale, Hamilton. E eu imagino assim, na pior das hipóteses, a gente estava trabalhando. A imprensa não parou. A gente andava com uma cartinha no carro, porque se a polícia parasse a gente ia falar que a gente estava trabalhando. Mas no seu caso, você parou. Né? Parei. No meu caso, eu parei e fiquei totalmente desempregada. E aí não tinha como, porque mesmo que você falasse assim, eu tô atendendo, a pessoa ia lá fazer o cabelo, no caso, ela não ia para lugar nenhum, porque estava tudo fechado. Não tinha como, né? Não tinha como. Foi um momento muito complicado. Eu queria que você falasse um pedacinho dessa época aí, desse pedacinho, dessa pausa que você foi meio que obrigado a fazer durante a pandemia. Foi, Hamilton, foi muito difícil. Mas eu tinha 2 opções. Eu tinha ou sentar e chorar, ou sacudir a poeira ali e fazer acontecer. Porque, como eu sou autônoma, não estava ganhando nenhum real. Sim. Com aluguel, com escola, com tudo. Coisa para pagar e boleto. O boleto não esperou a gente. Jamais. O boleto estava ali enchendo o saco. E aí eu falei, meu Deus, o que é que eu posso fazer, né? Eu não tenho nem como trabalhar para fora, porque não tá, as pessoas estão fechadas, está todo mundo fechado. Ou é delivery, mas como que eu vou fazer cabelo? Delivery, não tem jeito. Falei, eu vou fazer o que eu sei fazer, comida, né? Eu vou fazer 2 coisas que eu faço muito bem, que é a canjica e o arroz doce. Sim. Você comeu o arroz doce e gostou? Foi, não, sensacional. O melhor que eu já comi até hoje. Eu gosto, hein, gente? O arroz doce, Hamilton comeu e gostou. E muita gente ia lá comprar, porque eu também não tinha motoqueiro para levar. Sim. E elas iam buscar, eu me virei com isso na pandemia, fazendo caldo, que foi uma época do frio, então eu vendi bastante caldo, fazia cada dia um caldo, e anunciava ali, ó, gente, tal. E como eu tenho essas seguidoras são muito queridas, elas iam. Então, todo dia elas compravam todo o meu estoque, Hamilton, todo. E eu acordava 4 horas da manhã, ia dormir meia-noite, mas, falei, eu preciso de algum jeito fazer o dinheirinho para pagar as contas. E foi isso daí que me salvou demais da conta. E aí, de repente, né? De repente não, porque demorou muito tempo, as coisas começaram a tentar voltar ao normal. Aí abria e fechava. Quando abria. Aí você ficava naquela situação também, né? Pô, agora vai. Exatamente. E as noivas remarcavam 2, 3 vezes, porque remarcava, daí a pouco fechava. Aí a gente tinha que usar o braço de novo, daqui a pouco de novo, marcava. Aí quando liberava para trabalhar, elas aproveitavam, casavam, né? Que eu arrumo muita noiva. Aproveitava, casava. Eu falei, minha filha, case, minha filha. É bom casar. Casa logo. Casa que é bom. E aí eu trabalhava um dia inteiro, e depois fechava de novo. Então ficava nessa coisa, essa oscilação. Mas foi muito bom, Hamilton, assim, esse aprendizado todo, né? Foi um tempo de resguardo. Sim. É um tempo para você se recriar de alguma forma. Claro. Mas eu me recriei desse jeito e o Instagram, elas falam que eu ajudei muito elas, mas elas também me ajudaram. Porque eu recebo muito carinho. É uma troca, né? Uma troca, Milton, muito carinho, muito amor dessa família de seguidores que eu tenho. Sempre, sempre. Elas vão lá me levar presente, é aniversário elas vão lá, não é aniversário elas dão também. Então elas são muito queridas, né? A gente tem uma amizade. Tem seguidora que eu converso todo dia. A Thelma, essa daí que mandou a mensagem, não conheço a Thelma, mas eu falo, Thelma, a gente conversa todo dia, eu converso mais com você do que com a minha mãe. Então a gente conversa, que fica íntima, chega a ficar íntima, né? E o Instagram me trouxe muitas amizades queridas, de dentro de casa. A Regina Pagan é uma delas, Tati Queijadinha. Então, eu tenho muitos queridos, que eu amo demais, nossa senhora. É muito bom, né? Quando você tem essa troca e você saber que você pode contar com pessoas e as pessoas também, o que elas precisarem, estão junto com você. Exatamente, Hamilton. E é uma exposição o que eu faço. Porque eu conto de um tudo, meu filho. Eu conto de todos os assuntos ali, sem reservas e de uma forma leve, para que elas também, né, possam interagir e tal. E eu vejo que elas também gostam que eu respondo. Porque eu não ponho ninguém para responder, eu não tenho ninguém para responder para mim, respondo a elas e tal. E a gente ficou uma família muito, muito forte. Não, muito sensacional, forte. Gente. E todo mundo que está acompanhando a gente aqui, ó, já se inscreva no canal, ative aí as notificações, dá aquele like para todo mundo saber que você estava aqui acompanhando a Dani aqui hoje, tá bom? Quero falar da Baroni Transportes, transportes de cargas fracionadas em geral. A Baroni faz transportes de cargas fechadas e coletas e também na entrega na Grande São Paulo, todas com seguro, tá? Tá precisando de uma transportadora para a logística da sua empresa, aquele melhor atendimento? Fale com a Baroni Transportes. Manda um WhatsApp no 9820102
982010228. 982010228 para você trocar uma ideia. Mandar um beijão aqui para Tati Baroni e também para o nosso querido grande, vamos dizer assim, Marcelão. Valeu. Ó, Casual Uniformes. Se você tem uma empresa, tá precisando de uniforme para sua empresa, seja ela qual for, você precisa de um uniforme de qualidade que vai aí ter uma durabilidade, né, maior. A Casual Uniformes tem tudo isso para você, tá? Empresas promocionais, escolares, esportivos, industriais, hospitalares, restaurantes, condomínios, construção civil, franquias e muito mais. Fale aí com o nosso querido Tiagão e com toda a equipe da Casual Uniformes, tá? 991931646, 991931646. Siga lá no @casual com K, casual_uniformes. Nós tivemos na semana passada o doutor Tiago Sivieri por aqui, que é uma pessoa sensacional. A Clínica Sivieri está junto com a gente. É o tratamento clínico e cirúrgico de obesidade com o cirurgião bariátrico, nutricionistas, psicólogos e também o endócrino e tudo mais lá que você precisa, tá? Tratamento de doenças metabólicas e também contra diabetes, doenças como a tireoide e tudo mais. Então, vai lá direto no clinicacivieri.com.br, clinicacivieri.com.br ou siga no @clinicacivieri também junto com a gente por aqui. Queria aproveitar, mandar um beijão especial para Camila e todo o pessoal do Maridon Burger House, que agora tá com uma embalagem nova, vocês vão ver aqui, ó, que chega mais... já chega quentinho, porque eles têm uma embalagem lá, a hora que eles colocam o burger, e que chega igual que nem parece que saiu, tá? É uma embalagem térmica e agora numa caixinha totalmente nova, revolucionária, que vai chegar para você muito mais bonitão, o seu lanche do Maridon Burger House, de quarta a domingo, tá? Você pode pedir pelo delivery também. E o mais bacana também é que você fala, mas por que o sucesso? Por que a hamburgueria mais premiada? É carne Angus feita na churrasqueira, tá bom? É grelhado, tem uma pule de porco lá, que agora que é a sensação do momento. Quem não conhece, precisa conhecer a House. Vai lá no @Maridon Burger para você saber das novidades. Maridon Burger House também com a gente por aqui, tá? Lembrando aí que o Maridon, a gente vai estar fazendo promoção agora na semana que vem, vai estar sorteando mais um combo pra gente. Só pra gente fechar esse bloco aqui, quero falar da Escola Bá Multicursos. Agora no dia 8 de junho nós vamos trazer o pessoal da Escola Bá para poder bater um papo aqui. É uma família muito bacana, uma família abençoada, que tem 2 unidades em Rio Preto e tem para você cursos incríveis, tá? Natação, hidro, judô, balé, funcional, música e inglês, tudo numa escola só, na verdade em 2 unidades. Para você que não conhece ainda, fica na José Roberto Bresser 547, lá no Jardim Universo, e na rua Ricardo Siqueira Abreu 241, no Jardim Vista Bela. Manda um WhatsApp no 991388318, 991388318, para você agendar uma visita, para você conhecer a estrutura. Eu fui lá e é linda, e todo mundo, gente, é incrível. Você chega na escola, você já quer fazer a sua matrícula na hora, porque vale muito a pena. Você que está precisando fazer aí uma hidro, ou então a sua criança, leve lá então na Escola Bá. A galera vai estar com a gente aqui no mês de junho também, tá? Ô Dani, mais uma perguntinha aqui, o pessoal que mandou pra gente. Bora. E o pessoal, os curiosos que estão sempre querendo fazer as perguntas pra Dani, né? A Bárbara Cavalcante, a Dani é a luz da vida de cada um de nós. A live está maravilhosa. Beijo pra vocês. Obrigada, obrigado, viu? Beijo. Beijo pra você também. Tem a pergunta aqui da Suelen. A Suelen tá mandando um beijo também pra você. Beijo, dizendo que o sonho dela é ser maquiada por você no casamento dela. Mas tá fácil, Sueli. Ela já tem o noivo? Então, só falta o noivo. Eu te empresto pernilongo, nega. Se você quiser, eu lhe empresto. Só pra casar e você devolve depois. Só devolve não, pode levar. Ai, meu Deus do céu. Ô, Dani, eu acho que muita gente fala isso, né? Pô, eu quero casar, né? E eu não vejo a hora de casar pra Dani poder me maquiar. Exatamente. Como é que é você receber esse negócio assim? É muito bom, Milton. E tem noiva que primeiro ela vê a data comigo pra ver se vai ter na igreja. Pra casar tudo certinho, a data minha, cada igreja, com não sei o quê. Porque se não tiver comigo, ela remarca. Eu falo, gente, que coisa mais linda que vocês são. Ai, meu Deus é muito bom, é muito bom. Ó, o pessoal tá rachando o bico aqui, né? Demais. Acho que ela tá com medo porque ela é um pouco tímida. Não, ela tá bem aqui, não tá... Eu sou tímida mesmo, gente do céu. Vocês não sabem que eu tô aqui. Já abri a calça, já fechei, já chutei o pé do Hamilton aqui. Meu Deus do céu. No segundo podcast eu vou melhorar. Daí a gente conta umas histórias. Ai, meu Deus do céu. Conta umas histórias. Ó, quem mais que tá mandando? A Márcia Mesquita, que é da nossa Neguinha, querida Farofa da Nega, ela tá aqui. A Dani é linda.
Você não vê quando eu acordo, nega? Meu Linda. Deus do céu. A Kátia Rosa também tá mandando. Dani maravilhosa, amo muito você. Obrigada, Em sua obrigada. última viagem, lembrou do meu filho e ganhou meu coração. Que graça. Que graça. Acho que legal. foi a Kátia que eu fui pra... meu Deus. Montreux, que é uma cidadezinha ali da Suíça e tem a estátua do Fred Mercury. Ah, Né? Eles fizeram uma homenagem lindíssima. E eu chegando perto dessa estátua, eu falei, Kátia, porque o filho dela chama Fred, porque ela é fascinada, alucinada por Fred Mercury. Olha só. E eu mostrei pra ela, falei, aqui, Kátia, eu lembrei na hora. Você vê o que é seguidora? Conexão de seguidora? Então, mas isso, É não, isso. isso aí, mas se você parar pra pensar também, eu acho que por isso que você conquista todo mundo. Porque você tá num lugar onde você tá vendo as suas coisas ali. Exato. Tudo bem que tem as pessoas que estão ao seu redor, mas, pô, talvez você vai ver uma lembrança para um amigo, tal, Exatamente. mas veio na sua cabeça, pô, eu lembrei dela. Isso, eu acho que isso, por isso que o pessoal gosta de ser de graça, não é? Verdade. O Márcio tá aqui falando que aquele dia que vocês estavam cantando foi muito bom, né? Ai, foi que um momento delícia. doloroso, né, no que estava acontecendo ali, porque verdade. vocês estavam lá cantando. E a gente com vergonha, Milton, eu e Pernilongo. Pernilongo, coitado. Falei pra ele, vamos cantar, meu filho, vamos. Porque ele canta Milionário José Rico, ele canta no banheiro, ele canta, falei, vamos cantar um louvor aqui, pessoal. Aí a gente ensaiou umas 550 vezes, aí foi. Ô Dani, a gente estava falando aqui da nossa querida Márcia. A Márcia, ela é uma amiga que Deus me deu. Esses dias nós fomos na casa Uma dela graça, jantar. Marcinha. Aham. É minha patrocinadora desde sempre. Uma né? graça. Uma pessoa sensacional. É. E ela falou uma coisa aqui interessante, que ela falou que encontrou você na pandemia e teve um momento que vocês estavam orando juntas, né? Foi o único dia que eu chorei, Hamilton. Que Márcia chegou lá, ela me abraçou, eu chorei. Eu nunca tinha chorado nessa pandemia, que eu falei, vambora, gente, vambora, mas eu não estava aguentando mais, de tanto, sabe, ver o que as pessoas estavam passando e o que eu estava passando também. Sim. Porque eu cheguei a pensar que não ia voltar mais isso, né? Porque já estava perdurando muito tempo, já tinha passado mais de um ano. Eu falei, meu Deus, quando é que vai voltar o meu trabalho? Eu vivo disso. E eu falei para Marcinha, ela me abraçou, falou, vou orar aqui para você. Márcia é uma queridíssima. Ela me pegou nesse momento, foi o único dia que eu chorei. E aí a gente orou juntas ali e tal. Depois eu peguei o gás, né? Peguei o oxigênio de novo e fui embora. Vambora. E ela falou um negócio bacana que assim, de vez em quando a gente passa por um deserto, né? Demais. Mas a gente tem que pensar que depois do deserto vem a terra, né? Por vários desertos, terra né? prometida. Durante a vida da gente, a gente passa por vários desertos. A Camila Ayala tá aqui, ó. Já fui maquiada pela Dani, já comprei no bazar da Dani. Na Uia. pandemia comprei um caldo maravilhoso que ela vendia, caldo de Kenga. Camila! Uia. E já encontrei ela em mercado também, lá no Que Quintal graça. Food, e é humildade em pessoa. Que graça, gente. A gente tava Camila. falando sobre Kenga hoje lá na rádio. Kenga, gente, Kenga é o prato de Kenga comer, é Kenga de né? milho e frango, é isso? Isso. Então, aí eu não tava sabendo explicar, porque eu só sei comer, né? Eu Aí também. Sei ta- fazer e comer. Então, eu tava sabendo explicar, eu tava tentando explicar para um ouvinte lá como que era feito. Falei, gente. Eu achou que você tava xingando alguém? Porque eu falei assim, não, uma vez eu comi uma Kenga, e o cara falou, o quê? Peraí, você Eu comeu falei, quem? Não, Você comeu quem? Aí até eu explicar que Kenga era um prato, né? Ficou meio assim. Aí eu falei, aí até eu Exatamente. explicar pra ele, não, é com milho e é feito com frango, né? E tal, é bem. Será que é por isso que chama Kenga? Eu não sei a origem disso. Eu não sei a origem do nome de Kenga. Porque galinha, milho, Kenga, eu não sei. Eu sei que é bom demais, é uma delícia, Kenga. A Thelma tá aqui, ó. Hamilton, a Dani anima os nossos dias, faz a gente faz a gente rir, eu acho, o dia todo, né? Amamos você aí. E a Carol B tá aqui, ó. A Dani é muito generosa e incentivadora, é maravilhosa também, né? Beijo, Carol. Ela é sensacional. A Ana Beatriz tá aqui. A minha data já está, inclusive, marcada. Acho que é a data do casamento Que dela. maravilha. Essa daí tem um noivo já. Né? A gente já Opa! tem que fazer um Maravilha, noivo aqui. minha filha. Ô, Dani, a gente tava falando aqui também em relação a você incentivar as pessoas, né? E às vezes a pessoa, ela tá passando por um momento muito delicado na vida dela. Exato. E ela não tem ninguém para ela conversar, não tem ninguém para ela contar. Às vezes, por exemplo, ela pode ter o pai, pode ter a mãe, pode ter uma Muitas irmã. vezes, Hamilton. Muitas. Mas ela não dá conta de conversar assim. É E talvez verdade. com você ela consegue, né? E ela se consegue. soltar. Ela consegue. E como que é essa parte psicóloga da Dani? Eu não sei de onde é que saiu isso, meu filho. Eu não sei, mas eu sempre gostei de ouvir e de falar. Eu escuto muito, mas também eu gosto de falar. Então elas têm... E a gente criou essa liberdade delas chegarem em mim e falar, Dani, eu estou passando isso. E eu vou conversando ali, sempre para elevar. Sempre, Hamilton, sempre.
Eu não chego na pessoa e falo, mas e agora? O que você vai fazer? Não sei o quê. Eu sempre tento dar uma solução ali. E fazer essa pessoa enxergar que do lado dela tem uma pessoa muito pior. Pode estar numa situação muito pior que a dela. Então, isso vai, né, dando uma arribada. Então, eu faço sempre isso daí. Eu não sei quem é aqui, porque, gente, é muita mensagem que tá chegando, eu me perdi aqui um pouco, mas eu sei que tinha uma pessoa que tinha falado assim, que às vezes ela para pensar e ela fala, o que será que a Dani faria nesse momento, né? E aí já fica imaginando essa parte. Elas pedem opinião de roupa, de não sei o quê, manda foto, fala, Dani, eu ponho esse aqui, eu ponho esse aquele lá. Fala, minha filha, põe esse, porque senão racha a bolacha. É muito... Ó, tem muita gente falando que você tá muito comportada hoje. Mas, gente, eu tô virgem, eu tô aqui, ó. Não, mas pode se soltar, né? Tomei 5 Rivotril. Ai, gente, isso? pelo amor de Deus. Ô, Dani, e como que foi... quando foi que começou esse negócio de você ser a sósia da Ivete? Menino. Porque realmente é assim, é muito parecido. A coitada de Ivete, se ela vê isso tudo aqui ao vivo... Não, é muito parecido. Falei pra Thelma ontem, Thelma, que ela falou assim, Dani, você é a Ivete, você não sei o quê. Eu falei, Dani, Thelma... Se ela vê os melasmas, ela já vai correr de mim, é 5 léguas. É muito parecido. E o jeito que você fala também... É parecido, todo mundo fala. É bem parecido. E a gente percebe que... Eu nem tirei a etiqueta do Blaze. E a gente percebe que não é uma cópia, não é uma coisa que você faz para ser igual, é muito sempre natural. Sempre fui, Hamilton. E foi o seguinte, eu trabalhava com um pessoal que fazia permuta para uma rádio lá de Araçatuba também. Sim. Um tempo eu fiquei com eles ali uns meses, né? Tá. E chegaram 2 meninas para fazer... um trabalho comigo, e elas olharam para mim, acho que eu tinha o quê na época, Milton? Foi antes de ir para a Suíça, uns 18 anos, foi nessa época. E elas falaram para mim assim, você é a Ivetinha. Eu nem sabia quem era Ivete Sangalo direito, elas falaram... Foi, eu acho que no mesmo tempo que deu aquele boom com a... Foi aquela época que ela saiu Eva, né? da Eva e foi fazer solo, foi nessa época, foi muitos anos, eu tô com 44 anos, eu tinha 18, gente. Sim. E ela falou, Dani, você é Ivete, e começava a me chamar de Ivete. Eu quero fazer um trabalho com a Ivete. Ela já ligava lá nesse lugar que eu trabalhava e ela falava, eu quero fazer com a Ivete. E ficou Ivete. Tá bom, fui embora para a Suíça. E uma amiga da minha mãe que já morava lá, ela falava, nossa, mas você é muito parecida com essa moça aqui. Aí ela me mostrou. Eu não sabia quem era, mas sabia que era parecido. Sim. E quando eu voltei para o Brasil, teve um episódio no shopping de São Paulo, que eu fui comprar uma calça que a minha mala extraviou. Entrei no shopping, eu tava com um cabelão bonito, preto, comprido aqui, liso e tal. Entrei nesse shopping. E as vendedoras cochichando aqui, ó. Cochichando aqui. Acho que é ela. Só olhando pra mim ali. Eu falei, meu Deus, mas será que... Vou pedir uma foto. Mas será que... O que aconteceu aqui? Elas vieram me pedir autógrafo. Falou, você não é a Ivete? Eu falei, eu não sou. Eu queria ser, mas eu não sou não, minha filha do céu. E foi isso. E eu cheguei aqui em Rio Preto, todo mundo falando. Depois que eu apareci no Instagram, as seguidoras fazem montagem. Dani, olha aqui, olha isso aqui. Eu acho até que parece às vezes, sim, né? Dependendo de uma foto, uma coisa. Acho até que parece, sim, Hamilton. Meu pai deve ter pulado a cerca, certeza. Com a mãe de Ivete, eu acho. Ô, Dani, agora uma coisa também que eu gosto muito de ressaltar é como é feita as coisas de verdade, né? A gente vê você com uma quantidade bacana de pessoas que te seguem. Muitas delas, é óbvio, não te conhecem pessoalmente, né? E a gente vê realmente que são seguidores reais, são pessoas reais. Todos são reais. E isso é que eu falo muito. Até na semana passada eu estava até comentando com o André aqui, que eu falei, poxa, tem um podcast que começou semana passada, os caras já tá com 5 mil seguidores, né? E o meu são reais mesmo, e a gente tá nesses 2.800, 2.900 e não sai disso aí. Eu falei, será que é muito ruim meu podcast? Será que ninguém gosta de mim? Será que... Ele falou, cara, os seus são pessoas reais. A hora que entrar tráfego pago, alguma coisa assim, isso, porque aí não é comprar seguidor, é o tráfego pago que vai fazer você divulgar ainda mais, né? Que já está meio que acontecendo. Inclusive, nesse lado esquerdo aqui, você vai ver um QR Code, ó, que é da Blanco Marketing e Empreendedorismo, tá? É a Micaele que veio aqui conversar com a gente, a Micaele, toda a equipe dela, ela está fazendo um trabalho bem bacana com a gente. Então, clica aqui nesse QR Code e com esse QR Code você vai ter todas as informações para você ser direcionado com a agência. E lá na agência você vai poder fazer um trabalho bem bacana. Você que tem o seu Insta, você que tem a sua empresa, você que, por exemplo, é uma maquiadora, você que tem... vamos dizer assim, é um criador de conteúdo e precisa desenvolver um trabalho bacana, humanizado, que é o mais importante, e principalmente que gera resultados, a Micaele, junto com toda a sua equipe, vai estar trabalhando em cima disso para você. Uma das coisas que ela falou para mim é o seguinte, ó, eu questionei ela um dia. Falei, por que eu posto uma foto minha ou posto alguma coisa minha no meu Insta, no meu History?
Pô, e dá 1.000 pessoas, por exemplo, lá que curtiram. E eu coloco no do podcast das 100 e poucas pessoas. E ela explicou pra mim tudo a diferença. Ela falou, ali é você no dia a dia. Você fala sobre o que você fez na rádio, você fala o seu dia a dia e tal. Você precisa pegar o seu podcast e fazer a mesma coisa com o podcast. Olha. Aí ela falou, primeiro nós vamos organizar todas as suas postagens, não posta mais isso, não faz mais isso e tal, para poder organizar. Depois a gente vai entrar com o tráfego pago. Ou seja, é uma pessoa que realmente ela sabe, ela não vai fazer você perder dinheiro e muito menos comprar, né? Seguidores. Porque eu sempre falo para as pessoas que quando você compra seguidor, é a mesma coisa de você fazer uma palestra em um cemitério. Exatamente. Que você vai estar falando para ninguém. Você acorda cedo e fala assim, ó, bom dia pessoal, tudo bem com vocês que estão aqui? Hoje eu vou fazer mais um corte de cabelo aqui, tem 5.000 seguidores, mas não são reais. Para quem você está falando? Para ninguém. Você não vai vender. Exatamente, não vai. E essa interação que você tem, e os números seus vêm todo dia crescendo porque as pessoas vão acompanhando e vão mostrando. Eu não sei como esse povo me indica, gente. Indica pro vô, pros maridos, Hamilton. Mas é por isso que é bom. Porque, eu falo, coitado. Porque vende fácil, né? Poxa, eu acho que você deve receber no seu direct muita coisa. Muito, eu respondo a todo mundo. Todo mundo. Gente, quem eu não respondi ainda na vida é porque a mensagem perdeu. Porque eu respondo todo mundo. Porque sempre acusa lá, né? Tantas. Sim. Aí eu vejo tudo esse pessoal. Acabei de ver o último, já tem um monte lá para eu ver de novo. Respondo tudo. Então, minha vida é muito corrida. É Instagram, é serviço de casa, que eu sou uma mulher como outra qualquer ali, que faz a faxina, que faz isso, cuida de casa, marido, filho, tal, cachorro, né? Sim, também. Então, meu filho, tem as duas lá, Pinter do né? Paraguaizão, pá. Então. E aí, gente, a minha vida é essa correria, essa loucura. Aquela hora eu tinha falado pra você como que é o seu dia a dia, né? Ai, Milton, vou arrancar esses cílios, gente, eu vou arrancar. Ai, Milton, eu vou pôr em você. Gente, pôs esses cílios aqui pra vir aqui, olha. Eu não sei como que a mulherada aguenta isso aqui. É a melhor coisa do podcast foi isso aqui. Gente, isso aqui irrita. A Milton fica com um bigodinho aqui, ó. Põe bigode. Chaplin. Não, fazer o Charles Chaplin, mas é muito ruim isso aqui. Aquela hora eu tinha falado pra você como que é o seu dia a dia, Você acha que eu arranco outro? Tu tá bonito assim? Não sei. O que você achou? Tá muito diferente? Acha, não, tá... Ai, não vou arrancar outro não, porque aí depois bonito. A gente bate a foto aqui, ó. Depois a gente coloca aqui. Então tá bom. Ai, né? Que isso, não abriu o olho direito. Os meus são reais aqui, que eu faço um negócio que tem... Vou pôr em você, Milton. Só pra você ver o que é sofrimento isso aqui. A Camila eu vejo o sofrimento. Coitada 2 horas e meia. É pra gente ficar mais bonita, a gente suporta essas coisas. Mas você vê, meu olho tá vermelho. Tá. Não, Milton, que isso. Tá vendo só? Agora ficou... Gente, é isso aqui, ó. Isso é a Dani Agora Valente. Respirei aliviada, Como que a gente não ama uma mulher dessa? Não tem como não amar, não é? Respirei aliviada. Aquela hora eu tava falando com você sobre, assim, se você faz a atividade física, caminhada e tal, em relação aos dias, porque... Você posta tudo que você faz. Mas né? você só não vê eu caminhando na vida e numa academia. Isso aí você não vai ver nunca. Não, você pode até ver um dia, se eu precisar fazer e tal. Eu preciso, Hamilton, mas eu não tenho prazer em fazer isso. Eu tenho prazer em comer as coisinhas lá, fazer o cozinho. Ensino muita gente a cozinhar também, fazer um pão, fazer uma rosca, fazer não sei o quê. E eu não gosto de fazer exercício físico. Já faço faxina, tá bom. Não, mas tá você bom, também não gente. precisa também assim também. Não, eu preciso, que é tudo, né? Eu preciso. Mas... Depois da bariátrica, as coisinhas vai caindo aqui, ó. O edredom M. Martin aqui tá aqui, ó. Mas eu não gosto de fazer. Então eu gosto de fazer coisa que me dá prazer, né? Tá, com os amigos, comer, escutar uma música, essas coisas. Não me manda fazer exercício físico não, que eu não gosto. Mas aí como que é isso aqui? Você tem os horários seus que você posta as coisas ou você já começa o dia postando? É o dia inteiro, amigo. Porque hoje eu vi um monte de coisa. Desde a hora que eu acordo. Vou lá na minha mesa tomar meu café, as mulheres já até sabem. E se eu demoro, elas mandam direct. Onde você tá? O que é que você tá fazendo, Dani? Eu falo, tô aqui, gente. Ela sabe que 9 horas é hora do inquilininho. Sair ali, pá, sabe tudo da minha vida. Eu falo, vocês sabem mais da minha vida do que meu pai e minha mãe. Vou falar aqui da Mariner Calçados com a gente por aqui. A maior variedade de calçados masculinos de Rio Preto e região, tá? Sempre com qualidade, preço justo, atendimento personalizado, aquele layout da loja que é inovador, tá bom? Linha completa de botas, sapatos sociais, esporte fino. Lá tem sapatênis, mocassins, tênis em couro legítimo pra você, além de acessórios, tá? Tem cintos, carteiras, pulseiras em couro, tem camisa polo e muito mais. Tem um porta-cartão lá que é sensacional e você vai encontrar aquele presente para o Dia dos Namorados também na Mariner Calçados. São 2 lojas, tá? Tem na Constituição 1628, esquina com a Independência, lá no Boa Vista, e tem também lá a loja 2 na Galeria do Posto Monte Carlo. Vai lá no @Mariner Calçados Rio Preto, @Mariner Calçados Rio Preto, ou chama no WhatsApp 991 6076
31, 991607631. Fale com o Gui e toda a equipe da Mariner Calçados. Tá junto com a gente também aqui no Ar com a Milton Trevisan. Semana a gente vai lá para poder saber das novidades e para você garantir aquele presentão especial aí pro Dia dos Namorados, tá bom? Também aproveitando aqui, eu queria dizer para vocês, nós vamos ter a promoção, a gente estava falando aqui sobre a Alexandra. Nós vamos ter a promoção do Dia dos Namorados, uma semijoia maravilhosa da Savi Semijoias, que é a empresa dela, a Alexandra. Você sabe que a Alexandra, ela falou assim, eu vou conseguir uma joia para você da Savi, para você fazer uma promoção lá no mês das mulheres. Falei, ótimo. Mas eu não sabia que a Alexandra que era a dona. Tá. Aí um dia, a Savi tava conversando comigo pelo Instagram. E eu lá conversando, eu falei assim, nossa, Alexandra, a moça da Savi é bem educada, né? Ela me chamou, conversou, ela falou assim, ô, Tom, sou eu. Era a própria. Eu não sabia que era ela que tava ali no esquema com a gente. Alexandra, um beijão pra você. Ela é sensacional, ela já foi lá na Rádio Líder e é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme. Quero falar aqui rapidinho da Interessências, aromatizadores, perfumes finos, matérias-primas, essências e óleos essenciais para você. Fale com o Denelson, com toda a equipe. Gente, a loja, ela é imensa e tem tudo aquilo que você precisa, inclusive os principais perfumes, tá? Você vai encontrar todas as fragrâncias lá na Interessências. Fica na Arthur Nonato 6787, lá no Jardim Maracanã. Vai lá no Instagram, @Interessências, ou vai direto no site interessências.com.br. Tem também aí o WhatsApp, que é o 981057300, 981057300, junto com a gente. E para fechar esse bloco dos patrocinadores, falar da Marcão Imports. Toda a linha Apple para você, tá? Com até 1 ano de garantia você encontra na Marcão Imports. iPhone, MacBook, iPad, tem o Apple Watch, tem também tudo aquilo que você precisa e assistência técnica também. O Marcão possui uma máquina lá, um aparelho que ele vai diagnosticar o que está estragado aí no seu telefone e às vezes você fala, pô, estragou a tela, vou ter que comprar toda a tela. Não, lá ele vai falar o que realmente vai ter que consertar, tá? Fica lá no Plaza Capital, é só você procurar o 997597338 ou direto no Marcão Imports RP, @Marcão Imports RP, junto com a gente também aqui no ar. Dani, você hoje, você tá, vamos dizer, 50% como maquiador e mexendo com o cabelo e arrumando o cabelo da mulherada, e como blogueira, né, vamos dizer assim, e também essa relação que você tem com a internet. Como que você consegue conciliar tudo isso? Porque uma parte disso, né, você posta todos os dias, não só aquilo que você faz, o lado profissional, mas o lado também que está junto com o seu esposo, junto com a sua filha, né? Sim. E isso é uma coisa que muita gente não consegue fazer, não consegue misturar. E para você parece que é uma coisa fácil. Muito fácil, Milton, muito fácil. A minha vida está um livro aberto, gente. Eu falo para essa seguidora, eu falo, Jesus amado, como que eu me exponho ali com facilidade, entendeu? Sim. Elas sabem muito da minha vida. E elas mesmas mandam direct assim, você não vai fazer aquele negócio assim? Ela sabe o que é já. Fala, Dani, tal. E eu não tenho vergonha, Milton, de falar sobre nenhum assunto, nem daqueles mais, sabe, né? Não tenho vergonha. E eu falo de boa ali com elas, vou brincando, vou falando, e elas se identificam demais com as coisas que acontecem comigo. E tem gente que não fala sobre isso no Instagram. Ou porque tem vergonha, ou porque quer fazer a pessoa pensar que com ele não acontece. Mas acontece, né? Um peido molhado, quem que nunca deu? Gente, quem nunca deu? Lógico, a maioria das pessoas. Não, eu direto. A Camila sabe como é que é a minha situação lá em casa. Gente, muitas vezes. Quando ela chega, jogada fora, quando ela chega e abre o banheiro lá, que já tem uma cueca pendurada, ela já sabe que ele a cueca pendurada, rabiada. Teve um acidente durante o percurso. Geográfico. Não teve muito jeito de salvar. Não, tem. E aí tem gente que não fala sobre isso. Então eu falo sobre todos os assuntos. Qualquer assunto eu abordo ali com elas e elas se identificam. Porque tem gente que fala assim pra mim, nossa, Dani, ainda bem que aconteceu isso com você, porque eu achei que era só comigo. Eu achava que era só comigo. Falei, não, minha filha, isso acontece muito. É que as pessoas não falam, né? Eu queria inclusive pedir desculpa aqui, a Regina me corrigiu e eu acho que ela tá certa. A Rê é brava, hein? O que ela falou aí? Não é blogueira, é influenciadora. Porque eu não tenho blog. Ou falei, então, gente, desculpa. É isso verdade, mesmo, Rê, é isso aí. É verdade, Regina, desculpa, tá? Tá corrigido aqui, então, influenciadora, porque realmente a Dani é uma pessoa que influencia muita gente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse lado do cabelo. Por quê? Muita gente chega, igual você falou assim, a pessoa já chega com, eu quero isso aqui.
né? Menino, é difícil. E aí, como que é? Eu sei que pra você é muito natural, porque as pessoas já te conhecem e as pessoas que te procuram sabem como você é. Sabe, Acho que vai nunca chegar chegou ali... ninguém ali meio assim. Sabe que vai chegar ali e vai... Mas você já fez algum teste? Por exemplo, a pessoa chegou e falou assim, eu quero desse jeito o meu cabelo. Você fala, não vai dar certo. Sempre, Milton, E aí sempre. você faz do jeito que ela quer e a pessoa se arrepende depois. Não, sempre, porque nem todas as vezes dá pra fazer o que ela quer. Sim. Por exemplo, chega uma cliente com cabelo curtinho, que nem o teu, e quer um coque bem grande. De onde que eu vou arrumar cabelo, Milton? Eu falo pra ela, ó, você não tem cabelo aqui na nuca pra chegar até aqui em cima, então não vai dar, vamos escolher outro. Aí eu sempre pego um cabelo que dá pra fazer, mostro pra ela, tal, eu falo, ó, esse aqui dá pra fazer no seu, tá? Esse aqui dá. Ou alguém com um pouquinho cabelo, só um pouquinho, bem curtinho, que é uma trança até na cintura, eu falo, gente, mas de onde que eu vou brotar cabelo aqui? Não tem. Então, às vezes é isso, sabe? A dificuldade é essa. Mas tudo que chega lá pra mim, eu desenrolo. Vou desenrolando, vou falando pra ela, falo, ó, minha filha, vamos fazendo aqui a psicologia. E se você não quiser, vai apanhar. Vai apanhar. Ô, Dani, eu queria que você contasse pra gente aqui, tem muita gente que tá perguntando de algum perrengue que você possa estar contando aqui que aconteceu no seu dia a dia, ou no salão, lá no ateliê, ou então na vida mesmo. Na vida acontece muito perrengue, muito perrengue. No salão... Não tanto, os perrengues do salão são esses aí que eu tô te falando, né? Chega uma coisa lá e você fala, meu Deus do céu. Você olha pra pessoa, olha pra referência, olha pra pessoa, olha pra referência e fala, minha filha. Aí eu começo a cantar. Como usa que... Porque não dá, Milton, não dá. Elas não me entendem. Aí ela senta na minha cadeira ali, eu falo, minha filha, daqui você vai sair melhor do que você entrou, você pode ter certeza. Mas não precisa ser do jeito que você quer também. Não vai ser assim, né, da referência, mas vai estar melhorzinha, minha filha. Mas assim, perrengue na vida real eu passo mais. Sim. Passo mais, né? Principalmente depois da bariátrica, Milton, eu tenho muita diarreia. E aí, meu filho, já foi tanta carcinha embora, tanta carça, meu filho. E da última vez foi um perrengue desse aí que eu contei pra elas, e elas falaram, Dani, isso é difícil, isso é terrível. E acontece com muita gente, Sim. não é verdade? Eu fui tomar um sorvete, Milton, aí não deu tempo. Tava lá na sorveteria famosa aqui, tal. Falei, meu Deus. Aí eu filmo, tô arrepiando, gente, aqui, meu Deus do céu, não vai chegar. Nossa, e minha mãe demorando. Aí pra chegar em casa não deu tempo. E faz muito tempo que você fez? A bariátrica, 5 anos. 5 anos. Dia 28 agora de maio, faz 5 anos. Tá. E vesícula você arrancou também ou não? Tirei antes, tirei há 15 anos atrás a vesícula. Isso que é o problema. Porque depois sempre tem que tirar, né? Depois sempre tem. Eu não tenho. Acho que isso também que atrapalha muito. Você não tem a vesícula? Você vai comer uma gordurinha, vai comer alguma eu como um coisa. torresmo, Milton, eu como tudo. Então, e aí as pessoas não entendem por que a Camila me deu de presente um fricô. Porque A Camila sabe. ela pensa em mim, Exatamente. Depois da bariátrica, eu não sei o que é que acontece, Milton, aqui um defunto, eu não sei o que tem aqui dentro. Eu não sei. Que o negócio cheira muito pior. O corpo humano é muito esquisito. Não, muito pior do que o normal. Eu ganho de você nessa. Não, tem que usar 2 fricô. Não, 2. não ganha. Você pode ter certeza, a Camila vai te falar que você não ganha. E às vezes eu tô em algum lugar e alguém fala assim, eu acho que foi o Hamilton, fala, gente, não fui eu. Porque se for eu, você não fica aqui. E tanto no pum. Vou falar pum, gente, porque não dá pra falar peido. É um que tem, ele já vem até com gosto. Então você imagina E o peido do bariátrico, Milton, ele acompanha a gente durante 1 quilômetro. Hoje eu fui lá no Zé comprar o pão. Eu peidei lá na esquina. O Zé era lá na outra esquina. E eu esqueci disso, sabe assim, olhando no Instagram, sei o quê. Falei, eu só gritei assim, de longe, Zé, molha o café aí pra mim que eu vou buscar pão. Porque o cheiro tava aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Ele sai dali de trás, aí ele vem aqui, ó. É fedido demais, Hamilton, é fedido. O pessoal tá falando aqui que você consegue transformar um Capitão Caverna em bailarina do Faustão. A Bárbara. Eu já até sei quem é. Ela tá mandando aqui pra você. A gente tá falando que você parece, né, que lembra muito a Ivete. Mas em relação à música, você canta bem? Não canto nada, Milton, não canto. Até gostaria, mas eu não canto. Não sei cantar. Nem na brincadeira, assim? Não. A gente faz louvor lá em casa toda segunda-feira e canta nós 3, né? Só nós ali, porque as cachorras ficam assim, ó. As cachorras não suportam. Mas eu falo, gente, é só 1 horinha, aguenta aí. Mas eu queria muito cantar. Eu gosto, né? Eu gosto de cantar, fazendo uma faxina, tomando um banho e tal. Eu gostaria muito, mas eu tenho esse assovio na fala. E eu precisava fazer aquela... que é fono, né? É um fono, fazer. Aí você fala bem, Milton. Você trabalha com isso quanto tempo? Não, mas... Agora o podcast é com ele, eu e ele aqui. Mas é que você não sabe de uma história aqui. Uma história triste da minha vida. Eu com 7 anos eu era gago. O Pernilongo é gago até hoje. Eu era Vamos gago, pôr ele pra mas falar aí, muito gago. Não sei se ele já viu, tem o vereador que foi lá no programa do Jô.
Não vi. Depois você vai na internet e procura. Programa do Jô com político gago. Você vai saber. Tudo que o cara fez, que é lá você ri bastante, tal, eu ri, eu comecei a rir depois. Mas tudo que ele fez na época, eu fiz igual. Mas o que curou tua gagueira, gente? Foi fono e também assim, era Marcar muito... uma fono, na época era assim, era simpatia, né? Então falava que quando a lua estava cheia, você gaguejava mais. Lá vai tua mãe fazer a simpatia. E o meu nome é Hamilton com H. Então eu era o número 16, 17 na chamada. Aí quando o professor começava 1, 2, 3, quando chegava perto do 14, eu já ficava para chegar no presente e sair. Não, mas era muito difícil. Lanche, nossa, você ia comer um lanche, por exemplo, eu só comia X tudo. Porque a pessoa fala, qual que você quer? O cara, o X, eu queria falar um X salada, era só xixi. um X egg, um Ai, X... que dó. Eu falava X tudo. E saía só o X tudo. Então, porque você só comeu o X tudo a vida inteira. Por isso que eu tô distante. Eu só comi o X tudo, era maior, né? Mas comeu era, era tomar água em casca de ovo. Então a fono te ajudou nisso tudo. Porque você fala muito bem, Hamilton. Hoje, mas você não gagueja pra falar todas essas coisas que você grava na tua mente. Você tem essa... Tudo. Se eu for falar metade do que você falou aí, eu não Testemunhal decoro. eu gravo. É que tem aqui, tem as fichinhas também que ajudam, por exemplo, quando você vai falar o Insta, né? Você vai falar alguma coisa nesse sentido, às vezes eu não lembro, mas o testemunhal e sim eu não gosto de ler, porque é quando você está falando de uma coisa que você vende, por exemplo, aqui, graças a Deus, eu só tenho marcas que eu confio e pessoas que realmente ou eu compro ou tá junto comigo, certeza. Né? Inclusive a gente fala alguns nãos aí, mas não é que a marca é ruim, não, é porque é meio complicado. Eu também passo por isso. A gente tem que explicar a situação, mas é por conta disso, né, que a gente faz. E então a maioria eu já sei. Então eu já sei como é que fala, o endereço, eu já vou até lá, conheço. Mas não é muito fácil, não. Mas, nossa, eu não consigo decorar, Milton, uma coisa. Pode ser uma frase pequena. Você fala pra mim, a farofa da nega tem limão, picante, eu não sei. E eu tenho esse esquecimento momentâneo, essa dislexia. Não, mas é dislexia e esquecimento, eu não consigo, entendeu? Vixe, de um assunto eu vou pro outro. Coisa que você me perguntou, às vezes eu respondo outra. Porque não... Chico e o Teco não... O povo já tá acostumado com isso aí. Demais da conta. Ó, quem mais aqui? Tinha uma perguntinha aqui que eu achei interessante. Ô Dani, você tem vontade de conhecer outros países? Porque você já foi pra Suíça, no caso, né? Pra onde você tem vontade de conhecer, né? E o porquê você viajaria? Eu tenho vontade de conhecer Tailândia, que eu sou apaixonada. Eu conheço alguns já, né? Alguns países que, enquanto eu morava lá na Suíça, dava para você viajar, que é mais acessível e tal. Sim. Mas a Tailândia eu teria muita vontade de conhecer. A Marcela tá falando aqui para você contar um pouquinho daquela história do morto que você encontrou na praia. Menino, você acredita que eu não encontro dinheiro na rua, Milton, mas eu encontrei um defunto. Um defunto na praia, lá no Guarujá. Como é que foi? Nossa primeira ida ao Guarujá, família. Eu, Marcelinha, Pernilonga e Thaís. No Guarujá também? No Guarujá. O que eles acharam também? Em Mongaguá eles acharam. Um morto também? Você tá louco. O que ele achou, Hamilton? Gente, o André tá falando aqui o seguinte, que ele foi para Mongaguá, é isso? E ele encontrou na virada do ano. Eles encontraram lá, o pescador tava saindo com o morto de dentro de mão dada, tudo inchado, cheio de camarão. Já tava com camarão? O meu não tava. O meu morto tava fresquinho. Meu Deus. Mas você tava dentro da água e bateu em você? Não, tava assim, ó, a gente foi numa praia, essa praia tinha pouca gente, que já era umas 5:30 da tarde, solzinho caindo e tal. Pernilongo caminhando lá na frente, eu com Marcelinha no colo, que ela tinha 2 anos, eu lá para trás. E de repente, Hamilton, eu vi uma coisa assim, ó. Eu falei, não é um homem, não. Falei, eu vou deixar vir uma onda para ver se entra dentro da boca dele. Aí ele tava lá, Aí entrou dentro, eu falei, meu Deus, aí eu desesperei. E não tinha ninguém para eu pedir um socorro ali. Tinha um casal namorando lá dando uns amassos. Eu falei, pedir uns amassos lá não dá. Aí eu, com a Marcelinha, deixei ela, gritei o Pernilongo, volta para você me ajudar, tirar a pessoa daqui da água, né? Aí a Thaísa, que é a filha dele, veio correndo, deixei a Marcelinha no cantinho, falei, filha, fica aqui só um pouquinho. Entramos nós duas, retiramos esse moço novo, Hamilton, de uns 24 anos. Nossa. E arrastamos ele para areia
E aí que nós conseguimos avistar um salva-vida, mas muito lá longe, e ele foi chamar o socorro. Mas já não adiantava, a gente sabia que não ia adiantar ele fazer o socorro ali, porque já parecia que tinha horas que ele estava ali, Tá, então sabe? não estava muito inchadão ainda, tá? Foi... Não estava muito. pouco Devia ter tempo. umas 2 horas Tá. que ele estava ali. Ah, mas foi horrível. Eu falei, gente Nossa do Senhora. céu, mas que episódio, que aventura é essa, né? Ah, menino. E dessas suas aventuras... Mas teve um assim, homem de uma barraca que ficou bravo. Todo mundo falando, gente, que judiação, o homem morreu. Aí teve um homem da barraca que falou assim, ele pegou uma caipirinha, não pagou, fiado e morreu. não recebeu Pegou a caipirinha fiada e morreu. Agora não vou receber essa caipirinha. O cara tava preocupado com a caipirinha dele. Ó, desse naipe aí, tem mais alguma história interessante que já aconteceu? Tem Você tantas lembra? histórias. Ixi, amigo, tem muita coisa. Vai ter que fazer 500 podcasts. Não, vamos fazer porque- a parte 2, certeza. Meu filho do A parte céu. 2, certeza que a gente vai fazer. Tem uma história muito boa com meu pai que eu tenho que contar num outro podcast. Que eu fui cuidar do meu pai e tal. E eu fiz ele vestir uma calcinha minha. Meu pai, que é lagoano da peixeira, retado. Mas eu precisei vestir uma calcinha dele num episódio aí, mas depois eu conto esse episódio porque é Meu longo. Deus do céu, É gente longo, do meu céu. filho. Coisas de Dani Valente. Ó, falar nisso, queria falar aqui pra vocês sobre o Rogério Simão Arte Finalista, que é o cara que faz todas as nossas artes, né, que a gente posta aí nas redes sociais. Se você tá precisando aí de um arte finalista para sua empresa, para o seu Insta, para poder deixar uma arte bem bacana, inclusive também com materiais gráficos, procure aí o @Rogério Simão Arte Finalista, tá? Mandar um salve aqui para as Amigas Empreendedoras, que é uma rede de apoio com o propósito de ajudar e apoiar e acolher aí as mulheres empreendedoras, né? Que tenham mais informações aí para você que quer, pelo @Amigas Empreendedoras Rio Preto no Instagram. Vou pedir pro nosso querido André colocar aqui o Botini para falar com a gente agora, que é da Doutora Infonet, trazendo aí as novidades da Doutora Infonet para você, que é a loja, que é a nossa patrocinadora, doutorinfonet.com.br. As novidades o Botini traz para você agora aqui no ar. Olá, aqui Botini! Agora na Doutor Infonet você tem o melhor da tecnologia na sua mão, com um super aplicativo que vai facilitar ainda mais as suas compras. O aplicativo da Doutor Infonet é leve, prático e intuitivo. É fácil baixar, Botini? Claro que é! Clique no link aqui embaixo e aproveite para baixar agora mesmo, direto da sua loja de aplicativos. Você vai adorar e comprar! Venha agora para o aplicativo da Doutor Infonet. Boa, Botini, um abraço pra você aí, pra toda a galera da Doutor Infonet, o Tiagão, Doutor Infonet junto com a gente, doutorinfonet.com.br, tudo aquilo que você precisa, sempre com o menor preço. E pra gente fechar os patrocinadores, quero falar da Dani Muniz Shoes, é isso aí, viu? A loja que tem os melhores preços da região, as novidades em calçados e acessórios femininos, todo dia tem coisa nova lá na Dani, tá? É a mulher que hoje calça praticamente Rio Preto inteirinha. Se você não conhece ainda, vá no @DaniMuniz_Shoes, Dani Muniz _Shoes, ou pelo 991646765. Lembrando que na próxima quinta-feira ela vai estar aqui conversando com a gente, contando um pouquinho da sua história. Ela também que é uma empreendedora, ela vendia os seus calçados, tinha uma portinha e hoje ela tem uma baita de uma loja e vai contar pra gente também. Tem muitos seguidores, muita gente que acompanha ela e hoje por isso que a gente fala que ela calça praticamente Rio Preto inteiro, tá bom? Ô Dani, a gente tá chegando na parte final aqui Passou rápido. nos momentos finais do nosso podcast, mas eu queria dizer pra você o seguinte: quem não te acompanha ainda pelas redes sociais, mas que já ouviu falar alguma história de você, eu não sei se você já tem essa noção do tanto que você é amada por tanta gente. É óbvio que talvez vai ter uma pessoa que não gosta por algum a gente motivo, não ou agrada inveja, todo alguma mundo, coisa nessa exato, situação, né? exato. Uma concorrente, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas eu acho tão bacana quando a gente conversa com alguém e onde o pessoal estava aqui, muitas pessoas vieram para dar um oi para você, para dar um boa noite, falar que está te acompanhando, as pessoas que depois vão estar acompanhando os cortes, as pessoas que vão estar depois mandando esse vídeo para mais pessoas. Então, assim, eu não sei se você já chegou nesse ponto, da noção que você tem da quantidade de pessoas que gostam de você e também na baita referência que você é hoje em maquiagem e cabelo.
porque, inclusive, a Flavinha estava falando que hoje ela conversou com uma moça que não tem nada a ver com a situação, ela pegou e falou assim, eu, se fosse você, eu faria com a Dani. Ah, que gostosa. Então, pô, a hora que a Flavinha ouviu isso, ela falou assim, ela vai lá no podcast do Hamilton hoje, né? Então, assim, poxa, é muito bacana isso, porque quando vem referência, né? É muito bom. E fala o seu nome, porque hoje você não é uma pessoa, você se tornou uma marca. É verdade. Você tem essa noção? É verdade. É muito bom o reconhecimento, Hamilton, porque você vê de tudo que você fez, de tudo, né, da sua trajetória e tudo, você fala, poxa, finalmente, vem o reconhecimento. Uma hora vem, meu filho. E vem isso das pessoas com muito carinho delas, muito amor, sempre, sempre. Ó, tá falando aqui, ó, a Marcela também, a história que você achou a mulher do bêbado, né? Achei, gente, Hamilton, eu não tenho ideia ainda do alcance das coisas, né? Eu tava ali no estacionamento do supermercado e tal, e veio um rapaz pedir para olhar meu carro. Eu falei, meu filho, você quer uma pinga? Eu te dou. Comprei uma pinga para ele, porque ele queria uma pinga. Falei, vem aqui, me conte um pouco da sua vida. Ele falou, eu tô desesperado, porque a minha mulher largou de mim, e eu queria tanto essa mulher de volta. Eu falei, então peça. Aí ele falou aqui, ó, Elaine, acho que era Elaine. Elaine, volta pra mim, eu te amo, e não sei o que, não sei o que. Pois não achamos a mulher, gente. A mulher mandou um direct pra mim. Daí eu postei, eu falei, gente, nem eu tô acreditando nisso. Nem eu. E hoje eles estão juntos ou não? Não sei, não fiquei sabendo mais de nada. Tem que contar a história. Se você vê a Dani mais uma vez aí, conta pra gente a história, se deu tudo certo sabendo. ou não. E a gente não tem essa dimensão, né, do alcance, o que você alcança. Mas eu pude ver que, assim, tem bastante gente que me segue, gosta e tal, porque eu tô num determinado lugar, até em outra cidade, e já veio pessoa falar, você não é a Dani Valente? Às vezes não me reconhece pessoalmente, Hamilton, mas se eu faço um cadastro, alguma coisa e ver... Falar, você é a maquiadora e tal. Eu não sei mais qual é a referência que eles têm de mim. Se é maquiadora, se é a mulher que faz a comida, se é não sei o quê. Eu falo, eu pergunto para as seguidoras, como que você veio até mim? Como é que foi que te indicaram? Te indicaram pela maquiagem. Te indicaram para eu dar muita risada e esquecer dos meus problemas. Mas é mais isso aí, viu? Agora. Sim. É só isso aí, meu filho. Ó, e o pessoal tava perguntando aqui também sobre pessoas famosas que você já maquiou, o cabelo que você fez e tudo mais. Uma vez eu maquiei uma bailarina do Faustão, mas não cheguei a maquiar uma pessoa famosa. Só o Pernilongo. É famoso Pernilongo. Famoso Pernilongo. O Pernilongo. Ô Dani, ó, isso aqui não foi uma entrevista, foi um bate-papo. Gostoso. Eu queria muito agradecer você. Já passou aquela 1h e tanto? Foi. Vale. 1h30. E eu queria, agradecer muito você, porque você aceitou de bate-pronto. Lógico. Né? E a nossa intenção hoje aqui era poder mostrar um pouquinho para quem ainda não te conhece, um bate-papo, um pouquinho da sua história, de onde você veio. Quem ainda não sabe como que funciona a Dani Valente 24 horas por dia e que vai estar te acompanhando, né? Exato. E só tenho a agradecer demais. Eu queria que você mandasse beijos, abraços, passasse suas redes sociais e conversasse um pouquinho com toda essa galera que está ao vivo aqui acompanhando a gente nessa quinta-feira, provavelmente fria lá fora, mas a galera parou um pouquinho para dar aquele oi para você. Que delícia, Milton, é sempre bom. Eu que agradeço. Muita gratidão, gente. Tenho por todos vocês que sempre me recebem com muito carinho. Eu nunca fui atacada em rede social, Hamilton. Então, isso eu acho um ponto tão positivo. Nossa, não tem hater nos dias de hoje? Exatamente. Eu falo, gente, o pessoal só me edifica. Eu agradeço demais todos vocês. Coração para todo mundo, viu? Quem não me segue, começa a seguir, que você vai ver um negócio eclético, é ali. Na casa da Dani Valente. É eclético. Você vai ver noiva, maquiagem, comida, lanche, sexo. Não, sexo você não vai ver. Não, sexo ainda não. Não vai ver porque não tem, amigo. Tem, nossa senhora, por enquanto. Você quer casar, não quer transar mais, você casa. É que depois que você casa, o sexo é na base da troca. Muda, sempre falo isso daí, amigo. Lá, a gente fez Bota um lixo lá fora, rapa o quintal e tal. Lá em casa a gente fez um acordo, eu já falei pra ela, porque tem que ter um negócio chamado diálogo no relacionamento. Com certeza. Lá em casa a gente faz ficar emburrado não dá. Lá em casa a gente faz em ano bissexto, que já fica organizado, que aí não tem que ficar... Só em ano bissexto? Que não tem problema. Tá melhor que eu, amigo? Tá melhor que eu. Dani, um beijão pra você. Que beijo, Hamilton, obrigada. Te abençoar cada vez mais. Amém. Possa pavimentar essa estrada da sua vida com muita saúde, com muito sucesso, com muita coisa boa, com mais seguidores reais e pessoas que realmente te admirem.
com os seus clientes, você possa estar fazendo maquiagem em todos os casamentos. A Camila, provavelmente, quando a gente casar, ela vai querer ser maquiada por você. Com certeza. Você não casou com a Camila ainda? Ainda não. Gente, agora que isso. saiu o papel da igreja lá. Ah, então finalmente, né? Quantos anos enrolando Camila? Não, o bispo que enrolou nós aqui. Tô brincando, sei. bispo. Um abraço pro senhor. Deus abençoe. Camila. Pra toda a galera que tá acompanhando a gente. Camila. Ó, quinta-feira que vem, vamos ter aqui a Daniela Muniz, da Daniela Muniz Shoes. Ai, tanta Dani. Bater um papo aqui com a gente aqui no Noir. Se você gostou desse bate-papo, recomenda pra todo mundo aí. Já segue a gente lá no Insta também, @noarcomhamilton. Já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, manda pra todo mundo. Dani, que Deus possa te abençoar muito. Obrigado de coração. Um beijo no seu coração. Obrigada, Milton. Para todas as seguidoras da Dani, para todo mundo que participou do chat, muito obrigado de coração por todo o carinho de vocês, por todas as mensagens que eu recebi também. E pô, parabéns pela mulher incrível e sensacional. Obrigada, Milton, obrigado. Vou deixar um beijo bem grande para todas essas seguidoras maravilhosas, para as minhas amigas, minha família, todo mundo. Gente, muito obrigada, tá? Gratidão demais eu tenho eternamente por vocês. Obrigada. Obrigada, Milton. Beijo no seu coração. Obrigada, gente. Beijo pra vocês aí. Boa noite. Quinta-feira que vem, 9 da noite, estamos de volta por aqui. Valeu, família Filmix. Tchau, tchau.